Boa noite, irmãos. Paz do Senhor a todos. Estamos aqui nessa noite de sexta-feira para iniciar nossa aula. Você que quiser deixar um joinha aí, um like, quiser compartilhar a aula de hoje, que Deus abençoe você, né? Você que está assistindo a gente, você que está entrando agora, que você possa ser muito edificado com essa aula. E hoje nós vamos falar sobre a carta aos Gálatas, a chamada Carta da Liberdade. A gente vai aprender um pouquinho sobre o contexto dessa carta, o contexto em que Paulo escreve essa carta aos irmãos de Gálatas, na igreja da Galácia. E a gente vai aprender um pouquinho sobre essa liberdade em Cristo, né? O que estava acontecendo naquele tempo para Paulo escrever isso para a igreja de Gálatas. A igreja dos Gálatas foi o próprio apóstolo Paulo que fundou em uma das suas viagens missionárias, pregando ali o Evangelho. A Galácia ficava ali ao norte de Antioquia, Lídia, Derbe. Foi uma igreja fundada por Paulo em suas viagens missionárias. E essa carta, ela tem um propósito pelo qual Paulo escreveu a igreja. E qual era esse propósito que eu queria... E por que era chamada Carta da Liberdade? Então, qual foi o contexto, irmãos, que Paulo escreve essa carta à igreja de Gálatas? Ele chegou lá na Galácia, começou a pregar o Evangelho, e algumas pessoas começaram a se converter, e logo ali se estabeleceu a igreja de Gálatas. E ele pregava sobre Cristo, e as pessoas, né, se convertiam, algo natural do Evangelho acontecendo ali, havia transformação. Mas o que começou a acontecer, irmãos? Como lá na Galácia a maioria das pessoas eles eram gentios, ou seja, eram pessoas que se convertiam a Jesus, a fé em Cristo, mas não eram judeus. E o que aconteceu? Muitos mestres cristãos judaizantes, eles começaram a ir até a Galácia, né, na igreja dos Gálatas, e a começar a deturpar o evangelho que Paulo pregou. E o que eles estavam fazendo lá na igreja? Eles se infiltravam e eles começaram a ensinar, né, e além do evangelho, ou seja, eles diziam que só a fé em Jesus não bastava. Eles tinham que sim crer em Jesus, na obra de Jesus, né, em que Jesus veio, morreu e ressuscitou, que é a mensagem principal do Evangelho, mas só isso não bastava, só isso não faziam deles pessoas salvas. Então eles tinham que, além da fé em Cristo, cumprir todos os rituais da lei. Por exemplo, o mais que eles enfatizavam era a circuncisão, então tinham que circuncidar os homens, tinham que guardar o sábado, né? Fazer a dieta de alguns alimentos que tem na lei judaica, e aí é uma lista muito grande. Então eles tinham que cumprir a lei. Além de crer em Cristo, eles tinham que cumprir a lei. E Paulo, na carta aos Gálatas, ele combate justamente isso. Ele vai na contramão do que os mestres judaizantes estavam pregando. E ele, nesta carta, ele nos ensina que a graça, que a salvação pela fé, ela supera a lei, né? E ele vai explicar nessa carta tudo essas coisas. No capítulo 1, tem uma passagem muito conhecida que a gente usa quando alguém está deturpando o Evangelho. Paulo ele já bate de frente com esses mestres dizendo o que era no capítulo 1. Capítulo 1, versículo 6, ele fala o seguinte, ó: estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo, com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Contudo,
Ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Conforme já vos revelei antes, declaro uma vez mais: qualquer pessoa que vos pregar um outro evangelho diferente daquele que já recebestes, seja amaldiçoado. Então Paulo, irmãos, ele já bate de frente com esses mestres. E ele já diz ali aos irmãos de Gálatas: olha, vocês desviaram tão rápido do que vocês aprenderam de Cristo, vocês já se deixaram influenciar, eu estou de boca aberta, como vocês já se desviaram da verdade que nós ensinamos a vocês. E qualquer pessoa, Paulo ele chega a dizer, mesmo se eu ou um anjo do céu vier e pregar um outro evangelho, seja considerado maldito. Esse contexto que Paulo está usando, irmãos, ele está falando dos mestres judaizantes, que traziam todos aqueles rituais da lei. Mas a gente pode usar isso hoje para qualquer tipo de pessoa que use ou tente deturpar o evangelho, tente mudar o evangelho que é pela graça de Cristo, né? E hoje, infelizmente, a gente vê muito disso. A gente vê muita gente usando esse legalismo, essa deturpação do evangelho hoje em dia. Tem muito disso. O mestre judaizantes não ficou só nesse tempo de Gálatas. Hoje tem muito também. Hoje há uma judaização da igreja, né? Onde as pessoas querem trazer elementos do judaísmo e infiltrar dentro da igreja. Há algumas pessoas que querem obrigar você a guardar o sábado, o dia sagrado, né? Aí é o seguinte, irmãos, a gente vai entrar nessa parte, mas, por exemplo, se você acha que você deve guardar um dia para Deus, seja sábado, domingo, se é do seu coração, você pode, não é que é pecado, mas você não pode levar isso como doutrina, entendeu? O que acontece aqui é que eles estavam colocando esse cumprimento de algumas coisas da lei como parâmetro para a salvação. Aí que está o problema. Salvação é pela fé em Jesus, é o que Paulo vai combater nesta carta. E eles estavam querendo colocar que só isso não bastava, né? Que você tinha que cumprir a lei. Então você cria em Cristo, cria na obra de Cristo na cruz, na ressurreição, mas se você não cumprisse alguns requisitos da lei, você não seria salvo. O que é isso, irmão? É você se garantir, é você garantir a sua salvação nas obras da lei, né? É a mesma coisa a pessoa que conhece a Cristo, mas ela coloca ela acha que ela vai ser salva porque ela pratica caridade, né? A caridade é o fruto de quem já foi salvo por Cristo. E do capítulo 1 até o capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele vai contar que ele subiu a Jerusalém, que ele foi conhecer os apóstolos. E no capítulo 2 também, a gente vai ver que Paulo, ele cobra a coerência de Pedro. O que acontecia, irmãos? A igreja da Galácia era uma igreja formada por a maioria de gentios, né? Pessoas que não eram judeus, que vieram de outras religiões, tudo, de outros segmentos. E o que acontecia, irmãos? Que Paulo pede coerência de Pedro. Pedro, ele, quando estava só os irmãos ali, e o Tiago, os outros judeus não estavam, Paulo vai cobrar dele porque ele comia com todo mundo, sendo gentil ou não, ele fazia as refeições. E quando os irmãos judeus eles subiam para a igreja da Galácia, ele se apartava como se ele estivesse ali fazendo uma acepção, né? Sei lá, para não ficar mal com os irmãos judeus, porque nesse começo ainda tinha essa, vamos dizer assim, uma rivalidade, né? Judeus, não judeus, e tinha aquela separação. E Paulo ele combate isso. Ele vai cara a cara com Pedro, né? E cobra coerência, dizendo: Pedro, essa sua atitude é uma atitude reprovável.
porque quando os irmãos judeus não estão aqui com a gente, na nossa convivência, você se senta à mesa com os gentios. Mas quando os irmãos judeus chegam, você vai se retirando. Essa é uma atitude reprovável, você está fazendo acepção. Em Cristo não tem mais isso. Não tem judeu, não tem mais grego, não tem mais isso. Não tem mais gentil, porque Cristo é tudo em todos. A salvação é pela fé em Cristo, né? Mediante a fé em Cristo, eles também são filhos de Abraão, são herdeiros. E Paulo cobra isso de Pedro, né? Ele vai ali face a face e cobra essa falta de Pedro. Então Deus usa ali o apóstolo Paulo para combater essa acepção que tinha muito no começo. Para vocês terem ideia, em Atos dos Apóstolos, por exemplo, no capítulo 15, se você quiser dar uma pesquisada lá depois, é muito bom. Essa passagem, né, em Atos capítulo 15, ela vai contar sobre o Concílio de Jerusalém. O que é o Concílio de Jerusalém? É justamente para resolver uma questão como o apóstolo Paulo trata na carta aos Gálatas. Há muitos historiadores que dizem que por causa de Gálatas que houve o Concílio de Jerusalém, né? Mas isso aí é uma coisa que não se tem certeza. O que acontece no Concílio de Jerusalém? Paulo, ele sobe até Jerusalém e vai se encontrar com os apóstolos, Pedro, João, Tiago, né, o pessoal que ficava lá, os presbíteros, o presbitério, todo o corpo ali que liderava, que auxiliava a igreja. E Paulo ele levanta uma questão que muitos judeus, judeus cristãos, né? Eles estavam indo até onde ele estava pregando o evangelho. Eles estavam justamente tentando combater Paulo e dizendo que eles tinham que cumprir a lei também. E ali começa na verdade eles discutem para entrar no consenso, né? Tanto é que chama Concílio de Jerusalém. E ali eles começam a debater se tem que cumprir, não tem que cumprir. E ali Deus, o Espírito Santo, ele toma o Tiago, né? Que é o irmão do Senhor. E Tiago, ele fala: ó, irmãos, não convém que a gente faça com que eles cumpram a lei, porque nem nossos antepassados e nem nós mesmos conseguimos cumprir, né? Salvação é mediante a graça, é mediante a fé em Jesus. Então, vamos só dizer para eles não se prostituir, para eles se apartarem da imoralidade, e salvação é pela fé. E eles entraram num acordo, e a Bíblia diz que pareceu bem a eles, é o Espírito Santo, né? E ali também foi decidido que Paulo ele pregaria o evangelho para os gentios, que eram os não judeus, e Pedro, João e o pessoal de Jerusalém buscariam pregar o evangelho aos judeus. Mas sempre teve esse atrito. Nas outras cartas também a gente vai ver Paulo não combate com tanta força como a carta de Gálatas, mas ele combate um pouco essa questão da judaização da igreja também em outras cartas. No capítulo 3, irmãos, Paulo ele começa a explicar que a fé em Cristo ela supera a lei. Então ele começa dizendo lá: ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Ora, não foi diante de vossos olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero tão somente que me respondais: foi por intermédio da prática da lei que recebestes o Espírito Santo, ou pela fé naquilo que ouvistes? Estais tão enlouquecidos assim, a ponto de, tendo começado pelo Espírito de Deus, estar desejando agora vos aperfeiçoar por meio do mero esforço humano? É possível que vos tenha sido inútil sofrer tudo o que sofrestes, se é que isso foi por nada? Aquele que vos dá o seu Espírito e que realiza milagres entre vós,
Será que assim procede pelas obras da lei ou por meio da fé com a qual recebestes a palavra? Considerais, pois, o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Estais certos, portanto, de que os que são da fé, precisamente estes é que são filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os não-judeus, aqui é os gentios, pela fé em Cristo, anunciou com antecedência as boas novas a Abraão. Por teu intermédio, todas as nações serão abençoadas. Desse modo, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que realmente creu. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porquanto está escrito: maldito não persiga todos os mandamentos escritos no livro da lei. É, portanto, evidente que diante de Deus ninguém é capaz de ser justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é fundamentada na fé, ao contrário, quem praticar esses mandamentos, por eles viverá. Foi Cristo quem nos quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela fé. Então aqui, irmãos, Paulo ele vai explicar o seguinte, que a lei ela veio para nos ensinar, né? A gente não, que a gente já conheceu em Cristo, mas a lei ela servia para colocar limites ali no povo. Então, você vai lá na lei, por exemplo, não matarás, né? Mas são 613 mandamentos. De tudo quanto é segmento que você imaginar, tinha um mandamento que eles tinham que seguir tudo certinho. E Paulo aqui ele vai explicar que quando alguém chega para você, por exemplo, e diz que você só vai ser salvo se você praticar esses mandamentos, e você entra nessa questão e começa a se justificar diante de Deus pelo que você faz, isso é muito perigoso. Porque, como a gente leu aqui, pelas obras da lei, ou seja, por obediência da lei, ninguém poderá se justificar diante de Deus. Porque nunca ninguém conseguiu cumprir a lei totalmente, a não ser Cristo. E Cristo cumpriu a lei moral, né? Porque, por exemplo, na lei estava escrito assim, que quando uma mulher fosse pega em adultério, ela tinha que ser apedrejada. E uma vez uma mulher foi pega em ato de adultério, né? Foi pego ali no flagra e foi levado até Jesus. E todo mundo estava esperando ele falar para apedrejarem aquela mulher. E ele não apedrejou. Pelo contrário, ele falou: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E todo mundo deixou, porque todo mundo é pecador diante de Deus. Porque ninguém consegue cumprir a lei totalmente, né? Então Jesus ele veio cumprir a lei do amor. Muitas coisas, por exemplo, em Jesus, elas não são mais como como foram recebidos através de Moisés. Por exemplo, Moisés dizia o seguinte: ama o teu próximo e odeia o teu inimigo. Jesus disse o que no Sermão do Monte? Ele repete as palavras de Moisés, né? Ama o teu próximo e odeia o teu inimigo. Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, né, que todo aquele que se injuriar ou que já desejar o mal no coração, ele já é um homicida, ele já, né? Então Jesus, ele veio cumprir essa lei do amor. Então, diante de Deus, irmãos, a gente nunca pode se justificar pelo que a gente faz ou deixa de fazer. E isso é uma coisa muito perigosa,
E se ensina muito isso. Hoje, por exemplo, eu vejo pessoas ensinar que se a pessoa der o dízimo, ou se ela der ofertas e dinheiro, né, na igreja, ou exercer obra de caridade, ela fazendo isso, Deus ele está obrigado a obedecer, Deus ele está obrigado a abençoar aquela pessoa. Eu já vi gente ensinar isso, né? Então você está se justificando diante de Deus, você está colocando Deus contra a parede, dizendo que Ele é obrigado a te abençoar porque você deu o seu dízimo, ou porque você fez o propósito da igreja que o pastor pediu, ou que qualquer pessoa pediu. E isso, irmãos, infelizmente não funciona mais, né? A gente vai chegar lá, mas isso aí não adianta. Isso com Deus hoje em dia não funciona mais. Então hoje tem muita gente que está ensinando você a se justificar diante de Deus pelas suas obras, né? Seja qualquer uma, seja caridade, de ajudar o próximo, seja o que você quiser fazer da lei e se justificar diante de Deus, hoje em dia você não vai conseguir. Porque a gente só pode e só é justificado pela fé, exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. Infelizmente isso vem de lá de trás, desde a época do começo da igreja, e se perpetua até hoje, infelizmente. Se você ligar a televisão hoje, por exemplo, você vai ver a grande maioria, infinitamente 90% ou até mais, trazendo um monte de coisa da lei, né? Hoje em dia trouxeram de volta os sumos sacerdotes, a Arca da Aliança, e aí eles ungem um monte de coisa lá de Israel, água de Israel, não sei o que de Israel. Se você comprar a terrinha, a aguinha, Deus ele vai te abençoar. Então, irmãos, isso hoje não cola mais. Em Cristo não existe mais isso. Não faça isso, não caia nessa lábia, foge desse tipo de pregação, foge desse tipo de ambiente, porque isso é totalmente contra o Evangelho. Amém? Isso é totalmente contra os ensinamentos de Jesus. Hoje, irmãos, é exclusivamente a fé em Jesus, né? Não tente se justificar diante de Deus pelo que você faz, mas exclusivamente pela fé. Amém? E a fé, ela supera a lei por quê, irmãos? A Bíblia ela vai nos ensinar que a lei ela não tem o poder de aperfeiçoar ninguém. Como assim? Antigamente, o povo eles obedeciam à lei por medo, né? Por medo de ser castigados por Deus. Então eles não adulteravam, eles faziam todos aqueles rituais por medo de Deus castigar, por medo de maldição. Muitas vezes também podia ser por ganância, né? Eu vou fazer porque eu fazendo, Deus ele vai fazer ao meu favor também. Então, muitos faziam, nem todos, mas a maioria fazia por medo, por interesse, por ganância, né? E hoje ensinam isso também. Hoje, muitos falsos mestres, eles ensinam as pessoas a fazer uma barganha com Deus. Então, eles trazem essas questões, principalmente hoje o dinheiro, né? Então, você faz para Deus e automaticamente Deus ele faz de volta para você. É claro que existe a lei da semeadura, mas isso é outra coisa. Então, eles te ensinam isso. Você fazer... Existe também, irmãos, a questão da ganância, né? Quando alguém fala que se você fizer algumas coisas na igreja, fora da igreja, dizendo ser a obra de Deus, eles te prometem, olha, e Deus ele tem que fazer isso porque você está fazendo, então se torna uma ganância, né? Você está fazendo porque você está gananciando algo de Deus, você não está fazendo por amor, ou por livre e espontânea vontade, ou por liberdade, que você está fazendo por um interesse.
Então isso se torna uma ganância. Então estão santificando a ganância hoje, ensinando as pessoas a fazerem isso. E existe também quando pegam as pessoas pela culpa e pelo medo nisso, né? Olha, se você não cumprir isso, se você não der o seu dízimo, a maldição vai cair sobre você. Se você não fizer isso que o pastor está mandando, que a igreja está mandando, que não tem nada a ver com o evangelho, se você não der o seu dinheiro aqui, o seu filho vai ficar doente. Aí, por medo, né? Ali você pega e acaba fazendo. Às vezes não faz, dá alguma coisa errada na sua vida, seu filho fica doente, você fica doente, você acaba acreditando que Deus está, de alguma forma, te castigando. Então não caia nessa também, irmãos. A gente já passou disso. A fé, irmãos, ela é, como eu disse no comecinho aqui que eu estou falando para vocês, a lei, ela é santa e justa, mas ela não tem o poder de aperfeiçoar ninguém. Porque a lei, irmãos, são mandamentos exteriores. Então a lei, ela colocava um limite no homem. Então o homem, ó, eu não vou roubar, porque senão Deus vai me castigar. Eu não vou adulterar, senão vem castigo por aí. Então o cara até ele tinha vontade, mas ele não fazia por medo. A graça, irmãos, que é a salvação pela fé, ela vai além disso. Porque ela não nos permite errar, mas não por medo, mas porque a nova natureza que Cristo nos dá, aquilo já não nos permite fazer. Não porque a gente vai ter medo de Deus, tudo é porque aquilo incomoda na nossa alma. Aquilo nos machuca por dentro. Não sei se você já teve a experiência de fazer alguma coisa ou cometer algum pecado, e logo que você faz, seja, sei lá, contar uma mentira, alguma coisa que seja errado, no seu coração, na sua alma, você já se sente constrangido pelo Espírito, porque aquilo, a nova natureza que vem pela fé em Jesus, ela repudia essas coisas, né? Porque a gente está numa luta constante mesmo, entre a nossa carne, que é as paixões, né, dessa vida, que são os maus intentos, que a gente luta com isso todos os dias. Mas a fé em Cristo, ela supera a lei por causa disso. Porque a lei é só algo exterior, né? A lei, por exemplo, se tivesse uma barra de ouro aqui que não fosse minha, eu não pegaria ela porque lá está escrito, porque se eu pegar eu vou morrer. Então eu quero pegar, mas eu não vou pegar senão eu morro. A graça é diferente, irmão. Eu não pego, não é porque se eu pegar eu morro, eu não pego porque não é meu. Eu não pego porque eu vou estar roubando de alguém, eu vou estar prejudicando esse alguém. Entenderam o que Paulo tenta explicar? Ele tenta explicar que eles foram aperfeiçoados pela fé. Eles receberam o Espírito Santo, que é Deus em nós agindo, nos mostrando, iluminando a nossa mente para que a gente pratique o bem, para que a gente pratique a nossa salvação. O Espírito a gente recebeu pela fé na obra de Cristo, não pela fé nas minhas obras, no que eu faço. O que eu faço a partir de que Jesus entrou na minha vida, a partir do dia que eu abracei a fé em Jesus, as obras que eu faço são reflexo da obra que ele fez na cruz, que é uma obra de amor, que é uma obra de transformação, porque ele morreu por nós na cruz. Amém? Espero que vocês estejam compreendendo aí. Aí no capítulo 4, irmãos, Paulo ele explica melhor isso. Ele vai dizer lá que quem vive pela lei, ele vive como um escravo. Mas quem vive pela fé, ele vive como um filho de Deus. Ele fala o seguinte: afirmo, porém, que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo dono de tudo. No entanto, está sujeito a tutores e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Da mesma forma,
nós, quando éramos menores, estávamos debaixo de um sistema que nos escravizava aos princípios básicos deste mundo. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações, e ele clama: Abba, Pai. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho, e sendo filho, és igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. Então aqui, irmãos, Paulo ele explica maravilhosamente bem a diferença. Então a lei, irmãos, ela é como se fosse um tutor. E o que Paulo aqui ele quis dizer? Que principalmente lá o povo judeu, quando o pai ele tinha um filho, né? O filho ele é herdeiro de tudo que ele tinha, terras, bens, ele podia usar o nome da família. Mas ele era muito pequeno ainda. Então ele não tinha consciência, ele não sabia administrar aquilo. Aí o que o pai fazia? Ele colocava um tutor, um cuidador, para cuidar do filho até que ele crescesse e pudesse ter condições de administrar o nome da família, as coisas do pai. E o que esse tutor fazia? Ele cuidava da criança como se fosse uma babá. Então ele não deixava a criança ir brincar num lugar perigoso, com fogo, por exemplo, que ele podia se queimar. Ele não deixava a criança, sei lá, cair no rio, porque ela poderia morrer afogada, né? E ele fala que o filho ficava sendo cuidado por esse tutor, o administrador, até o tempo determinado pelo pai. Qual é o tempo determinado pelo pai? Quando o pai via que essa criança já tinha crescido, se tornado praticamente um adulto, o pai olhava e falava: não, agora ele tem condições de tomar conta dos meus negócios, de usar o meu nome, de usar a minha herança, de usar a herança dele. E Paulo aqui ele vai explicar, irmãos, que quem vive pela lei é como se fosse essa criança. Então a lei ela é como se fosse um tutor, um administrador, que cuida ali para que você não faça coisas erradas. Ele é como se fosse esse tutor. A lei é como se fosse um tutor. E quem vive debaixo da lei é como se fosse uma criança. Então, a criança, por exemplo, ela só não vai pôr a mão no fogo, porque se ela for pôr a mão, esse cuidador vem, tira a mão e vai falar para ela assim: ó, não põe a mão aí, senão você vai se queimar. Quando essa criança crescer, ele não vai colocar a mão no fogo, porque ele sabe que se ele pôr, ele vai se queimar. Essa é a diferença. Quem vive pela lei, irmão, ele ainda não atingiu a maturidade. Então ele é como se fosse uma criança. Então ele não faz porque tem alguém mandando ele não fazer, ou porque ele tem medo, como a gente já disse. E quem atingiu essa maturidade? Aqui ele vai explicar. Quando a plenitude dos tempos chegou, ou seja, quando Jesus veio até nós, há 2000 anos atrás mais ou menos. Ele veio, irmãos, e quando ele morreu na cruz, Paulo lhe disse aqui que ele nasceu debaixo da lei. Mas ele resgatou, quando ele morreu e ressuscitou, todo mundo que estava debaixo da lei. Então hoje nós não vivemos mais debaixo da lei. A lei, ela era como se fosse um tutor. Nós não precisamos mais desse tutor. Porque em Cristo nós já atingimos essa maturidade. É claro que quando nós nos convertemos, né, a gente começa a aprender sobre Cristo, a gente começa a aprender sobre o Evangelho, e a gente vai caminhando, a gente tropeça, a gente erra, a gente se equivoca, mas conforme nós vamos caminhando no Evangelho e aprendendo o Evangelho saudável,
a gente vai atingindo uma certa maturidade. Mas nós que estamos debaixo da graça de Deus, não vivemos mais debaixo da lei, né? É claro que, irmãos, eu estou falando da lei de rituais, né? Não pegue, não toque, não come isso. Tem muita coisa da lei que a gente pratica ainda. Por exemplo, eu não mato, certo? Está na lei, eu não mato. Eu não roubo, eu não adultero. Eu continuo honrando meu pai e minha mãe. E eu estou falando da lei, essa lei do amor. Jesus Cristo, por exemplo, ele disse que todos os mandamentos da lei, quando eu amo a Deus sobre todas as coisas e quando eu amo meu próximo como a mim mesmo, eu cumpro toda a lei. Por quê, irmãos? Quando eu amo Deus como meu Pai, eu não blasfemo, né? Eu não duvido, eu confio, eu sei que Ele está cuidando de mim. Eu não adoro outros deuses porque eu sei que Ele é o único Deus. Não preciso ler a lei para saber disso. Quando eu amo meu próximo como a mim mesmo, eu cumpro toda a lei. Por quê, irmãos? Porque quando eu amo meu próximo, eu não mato ele, eu não roubo ele, eu não engano ele, eu não adultero, eu não faço nada que vai prejudicar o meu irmão. Não porque a lei fala que se eu não fizer eu vou morrer, Deus vai me fuzilar, não. Porque isso, irmãos, fere a natureza de Cristo em nós. É isso que Paulo ele tentava explicar para a igreja de Gálatas. Aí ele vai falar, olha, vocês se aperfeiçoaram, vocês foram vivificados pelo Espírito. Vocês estão tão enfeitiçados por esses falsos mestres, legalistas, judaizantes, vocês são loucos, insensatos, porque vocês foram salvos pela graça e estão sendo transformados. E pela fé vocês receberam o Espírito. E agora vocês estão voltando para trás. Vocês estão voltando a ser criança. Vocês estão voltando a práticas da lei. Vocês estão deixando de circuncidar. Paulo fala que em Cristo, sendo circuncidado ou não, isso não tem diferença nenhuma. Você, em Cristo, irmão, se você dá o dízimo ou não dá, não tem diferença nenhuma. Entendeu? Eu sei que tem muita gente que vai... Mas é só você ler as Escrituras, irmãos. Se você dá 10%, ou se você dá 1000%, essa é uma questão, irmãos, de coração, de amor, né? Não de constrangimento, nem de medo. É uma questão de amor. Por exemplo, irmão, se você perguntar para mim, Thiago, eu devo dar o dízimo? Se você dá o dízimo porque é lei, porque você tem medo, porque falaram para você que se você não dá o dízimo você vai para o inferno, então não dê, irmãos. Mas se você quer dar o dízimo, por exemplo, que é uma oferta de coração que você quer dar porque você se sente alegre em dar, dê 10, dê o quanto você quiser. Se é de coração, mas não dê porque é lei, porque se você não der, Deus vai te amaldiçoar. E se você, irmão, quer dar e não pode, não se sinta constrangido. Deus ama quem dá com alegria. Eu estou falando do dízimo porque é uma coisa que pega muito hoje em dia. Eu escuto muito, principalmente pregação na televisão, as pessoas dizendo isso, né? Então, se você quer pegar o dízimo como um modelo de oferta do Antigo Testamento, você pode, né? Se você, por exemplo, quer guardar um dia para Deus, para você tirar para ler a palavra, fazer uma obra de caridade, se você quer fazer porque você quer, faça, irmãos. Não faça porque é lei, né? Por exemplo, os judeus, eles também diziam que eles tinham que guardar os dias sagrados, por exemplo, o sábado. Ah, se você não guardar o sábado, você não vai ser salvo. Numa das cartas de Paulo, ele fala assim, ó, irmão, se você guarda o sábado, para Deus que você guarda, não é? Se você não guarda o sábado, mas você considera todos os dias sagrados, é para Deus que você considera todos os dias sagrados, não é? Então você que guarda um dia para Deus, não julga quem considera todos os dias sagrados,
e você considera todos, não julga quem guarda um dia para Deus, porque para Deus você o faz. Entendeu, irmãos? Então tem essa questão também. Se você quer fazer uma coisa porque te agrada fazer, faça. Mas não faça porque é lei, porque senão Deus vai te amaldiçoar. A Bíblia diz que vou achar aqui, Colossenses, no capítulo 2, perdi aqui lá também. Colossenses capítulo 2, no versículo 14, ele fala assim, do 13 em diante ele fala: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela circuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados, e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, e que nos era contrária. Ele a removeu completamente na cruz, pregando na cruz. Então, irmãos, toda escrita de dívida que nós tínhamos, por não conseguir cumprir essas ordenanças da lei, em Cristo, Ele removeu na cruz. Então, por não cumprir a lei, irmãos, eu não sou mais amaldiçoado. Amém? É claro que eu não vou sair aí pecando, eu vou chegar nesse ponto, que Paulo também fala. Então, eu queria que vocês entendessem, irmãos, a diferença que é e o porquê que Paulo batia tanto de frente com isso, que é algo muito perigoso, irmãos. Quando você está vivendo pela graça, você começa a retroceder, né? Quando você, em vez de deixar o Espírito Santo te aperfeiçoar pelo Evangelho, pelo amor, e permitir que a liberdade que Cristo nos dá, você possa praticar a vontade de Deus, você começa a voltar para trás, a voltar a ser menino, e a começa a se justificar diante de Deus por ordenanças, por coisas exteriores. É isso que eu quero que vocês entendam, que Paulo bateu tanto de frente na igreja de Gálatas. E que infelizmente estão trazendo de volta hoje. Entendeu, irmãos? Água de Israel, irmãos, não vai adiantar, desculpa. Terra de Israel não vai adiantar. O óleo de Israel não vai adiantar. O que muda a nossa vida é a fé que nós temos em Cristo. E essa fé, ela nos aperfeiçoa, essa fé, ela nos transforma. Quando nós cremos, como a gente leu no capítulo 3, pela fé, irmãos, nós recebemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo é Ele que nos leva a conhecer tudo aquilo que Jesus ele nos ensinou. E Ele confirma tudo que Jesus ensinou. Quando Jesus disse aos seus discípulos: eu vou, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Espírito Santo, o Consolador. Ele vos confirmará e vos ensinará e vos guiará em tudo aquilo que eu já tenho falado. Então, quando a gente crê, irmãos, em Jesus e na obra que Ele fez na cruz, é pela fé que nós recebemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo é Ele que nos leva a reconhecer o que Cristo ensinou, a reconhecer o Evangelho, a caminhar e a firmar e a ficar firme nesse Evangelho. Amém? Então eu não pratico mais essas coisas por rituais, mas é porque o Espírito fala em mim. Está em mim, está em você que creu. Aí tem outra coisa também, irmãos, que Paulo ele fala aqui no capítulo 5. Por que essa carta ela é chamada de carta da liberdade? Porque, por causa disso que a gente falou, quando os judaizantes começavam a pregar que eles tinham que circuncidar, então eles estavam voltando à escravidão. Ou seja, as pessoas ficavam presas nesses rituais, né? Em circuncidar, em guardar um sábado, um dia,
as festas. Ele fala, em Cristo você é livre. Mas livre para quê? Para fazer a vontade de Deus. E no capítulo 5, irmãos, Paulo, ele combate outra questão, outro polo. Então existe o polo de pessoas que voltam à escravidão da prática da lei, mas existe também o outro polo, as pessoas que tomam essa liberdade em Cristo como uma desculpa para ficar pecando, para viver uma vida desenfreada de pecado, que também não tem nada a ver com o Evangelho. No capítulo 5, Paulo ele fala sobre a liberdade que nos foi dada em Cristo. Ele fala o seguinte: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Então, ele nos libertou para sermos livres. Para sermos livres para quê? Para praticar o bem. Não porque tenho alguma coisa me mandando, mas porque o bem já está em mim. A salvação, ela já está sendo gerada em mim, em boas obras, em obras de amor. Então eu não devo mais voltar à escravidão. Aí ele fala: eu, Paulo, vos afirmo que de Cristo nada vos servirá, se vos deixar circuncidar. Então, se a gente voltar, irmãos, aos rudimentos da lei, a essas coisas somente exteriores, né, Jesus não serviu de nada. É Paulo que está falando, não sou eu. E outra vez declaro solenemente a todo homem que se permite circuncidar, que ele desse modo fica obrigado a cumprir toda a lei. Vós que vos justificai por meio da lei, estáis separados de Cristo, caíste da graça. Então é isso aqui, irmãos. Se você chega diante de Deus e fala: Deus, o Senhor tem que me salvar, ou fazer algo por mim, ou se você se justifica porque você está cumprindo um mandamento da lei, então, irmão, você fica obrigado a cumprir todos os mandamentos da lei. E isso é incapaz de você fazer, eu fazer, qualquer pessoa fazer. E pior, nós caímos da graça, de Cristo estamos separados. Então, não volte, irmãos, para esses rudimentos exteriores. Se deixe ser levado pela liberdade que há em Cristo, pelo Espírito de Deus, a viver essa liberdade de uma forma sadia, né? Aí ele vai falar o seguinte aqui, no capítulo 5, capítulo 5, a partir do versículo 5, no capítulo 13, ele fala assim também. Aí a gente vai para o outro polo. Caros irmãos, fostes chamados para a liberdade. Todavia, não useis da liberdade como desculpa para vos franquear a carne. Antes, sede servos uns dos outros, mediante o amor. Então, irmãos, a liberdade que Cristo nos deu, Paulo ele nos ensina que nós não devemos usar dessa liberdade para nos franquear aos desejos da carne. Ou seja, existe também aquele outro grupo. Já que eu sou salvo pela graça mesmo, então eu vou cair na farra, vou zoar o barraco, que eu já fui salvo pela graça mesmo. Essa liberdade, irmão, é uma liberdade mentirosa. Isso se chama libertinagem, que é totalmente diferente. A liberdade que Cristo nos dá, ela é ampla. Jesus ele nos libertou do quê? Ele nos libertou do poder do pecado, né? Então o pecado que antes reinava em nossas vidas, ele não, depois de Cristo, pela fé que eu tenho no que ele fez na cruz, esse pecado ele não tem mais poder na minha vida. Eu sou um pecador, mas o pecado não tem mais poder sobre a minha vida. Eu peco. Mas quando eu peco, irmãos, fere, machuca, eu não gosto. Eu me sinto enojado de mim mesmo. Por quê, irmãos? Porque Jesus ele nos libertou desse poder. Conforme a gente vai caminhando, conhecendo a Deus, conhecendo a Jesus, o Evangelho, e o Espírito Santo começa a trabalhar, né,
a lei do nosso coração, a lei que eu falo é o amor, a caridade, a gente vai crescendo. E a cada dia mais o pecado ele vai deixando de ter domínio na nossa vida, de ter influência, e a gente vai deixando o pecado de lado, porque essa liberdade nos impulsiona a fazer a vontade de Deus, a fazer aquilo que Jesus quer que a gente faça, praticar o bem, né? Não prejudicar o nosso irmão, fazer tudo aquilo pelo qual o propósito ele veio e nos ensinou em todas as áreas da nossa vida, seja no nosso trabalho, seja na comunidade, seja no meio familiar, seja com dinheiro, seja com todas as coisas da nossa vida. Então essa liberdade, irmãos, ele nos libertou também dessa escravidão, né? Dessa questão de fazer só por fazer. Não, esse fazer tem que ser algo prazeroso, tem que ser algo... Paulo, por exemplo, ele fala que nós devemos praticar a nossa salvação. Então, Cristo na cruz, ele nos salvou. Mas como essa salvação, ela é a cada dia gerada em nós. E a gente começa a praticar as boas obras, a gente começa a ter a ótica que Jesus teve em todos os sentidos da vida, como olhar para Deus como um pai, como olhar para o meu semelhante como irmão, tendo ele a mesma fé que eu ou não, respeitando os fracos na fé. Amém? Então essa liberdade, irmãos, essa liberdade que nos faz viver para Deus, fazer a sua vontade, né? Porque Cristo, ele veio para nos dar essa liberdade. A obra da cruz nos libertou de todo o mal, do mal que habita em nós mesmos, do mal que muitas vezes nos impulsionava a praticar delitos e transgressões. Então ele nos resgatou dessa maldição de não conseguir fazer o que é certo, de não conseguir praticar o bem muitas vezes. Paulo até fala, né, que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, mas o mal que Aí ele faz uma pergunta: quem me livrará desse corpo de morte? Aí ele responde: graças a Deus por Jesus Cristo. Então, irmãos, Jesus, ele nos resgatou de nós mesmos. Ele nos libertou de nós mesmos. Ele nos libertou da maldade que habitava em nós. Amém? Então a graça, ela supera a lei por causa disso. A graça, ela supera a lei porque eu deixo de praticar o mal, porque o mal ele já não faz parte de mim. Porque o mal que ele habitava em mim, Deus ele vai me transformando para mim ser um agente do bem dessa terra, para mim ser um cooperador, para mim ser um representante do reino de Deus nessa terra. Então Paulo, nesta carta, irmãos, chamada Carta da Liberdade, ele combateu isso, né? E hoje nós devemos combater isso também. Primeiramente, não voltando a ser escravos, mas usufruindo dessa liberdade para viver uma vida de amor a Deus, nosso Pai, e aos nossos irmãos, né? E Paulo, irmãos, ele vai terminar essa carta dizendo que nós devemos ser solidários uns com os outros, né? No capítulo 6, no versículo 2, por exemplo, ele fala: levais as cargas pesadas uns dos outros, e assim estarás cumprindo a lei de Cristo. Pois se alguém se considera importante, não sendo nada, engana a si mesmo. Aí a gente cai naquela passagem do publicano e do fariseu que subiram ao templo para orar, né? Eu lembrei disso agora. O fariseu, ele batia no peito, né? E ele dizia: obrigado, meu Deus, porque eu não sou igual aos outros homens, porque eu dou o dízimo de tudo que eu ganho, porque eu jejuo 2 vezes por semana, porque eu.
Então ele estava se garantindo ali diante de Deus pelo que ele fazia. Mas o publicano, que era considerado a escória pelos judeus, ele batia no peito, e a Bíblia diz que ele nem ousava olhar para o alto, e batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Aí Jesus perguntou aos fariseus: quem vocês acham que voltou justificado para casa? E eles, infelizmente, responderam, né? Para a infelicidade deles, que se... Então, irmãos, diante de Deus, ninguém pode justificar por obras, mas sim só pela fé no Filho que veio morrer por nós. E Paulo ele termina falando que a nova criação supera a lei. Aí eu quero ler para vocês: vede com que grandes letras vos escrevo de próprio punho. Aqueles que aspiram à ostentação exterior, vos obrigando a fazer circuncisão, agem dessa maneira somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Ora, nem mesmo os que são circuncidados conseguem cumprir a lei. Contudo, desejam que vos sejais circuncidados, para se orgulharem do ritual que infligiram ao vosso corpo. Quanto a mim, no entanto, que eu jamais venha me orgulhar, a não ser na cruz de Cristo, por intermédio da qual o mundo já foi crucificado para mim e eu para o mundo. Não há de fato o menor valor em ser ou não ser circuncidado. O que realmente importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia repousem sobre todos aqueles que andarem conforme essa ordenança, e também sobre o Israel de Deus. Então, irmãos, para a gente terminar essa aula de hoje, a nova criação ela supera a lei, como Paulo aqui disse. As pessoas, irmãos, elas querem impor leis para a gente seguir. Aqui ele está falando dos judeus. E ele fala, eles impõem, mas nem eles mesmos conseguem cumprir. Então todos aqueles falsos mestres de hoje que você vê na televisão, que colocam todos esses rituais que as pessoas têm que cumprir, eles mesmos, irmãos, não conseguem, né? E eles se orgulham disso, desses rituais. Mas nós, irmãos, se nós tivermos que nos orgulhar de algo, que nós possamos nos orgulhar da cruz de Cristo. Foi lá na cruz, pela sua morte, pela sua ressurreição, que ele nos salvou. As boas obras são frutos da obra de Cristo na cruz. Amém? A justificação de cada um de nós diante de Deus é pelo sangue do Cordeiro, é pelo sangue de Jesus, né? Eu não consigo me justificar, nem você, diante de Deus, por nada que a gente possa fazer ou deixar de fazer. O que nos resta, o que é? É crer nesse amor que foi demonstrado na cruz e demonstrar esse amor a Deus, entregando a nossa vida para Ele, assim como Ele entregou a vida dele por nós. E a nova criação que Jesus deu para nós lá na cruz, quando Ele morreu, a Bíblia diz que nós fomos feitos nova criatura, a imagem e semelhança de Cristo. Essa nova criação supera a lei. Como Paulo disse aqui, as coisas, eu cumprir ou não cumprir a lei, não tem nada demais diante de Deus, mas sim a minha fé. É claro, irmãos, que as minhas boas obras, sendo feitas com amor, sem esperar nada em troca, tem muito valor diante de Deus. Eu queria só deixar mais uma coisa aqui para terminar. Por exemplo, irmãos, a Bíblia diz que as nossas boas obras, elas são como trapo de imundícia. Mas as nossas boas obras diante de Deus são como trapo de imundícia, ou seja, não vale de nada quando nós colocamos essas boas obras como patamar de salvação. Aí sim são trapo de imundícia. Mas quando nós praticamos o amor ao próximo, caridade, boas obras, por amor, porque fomos transformados numa nova criação, por caridade, por compaixão, por piedade, essas boas obras sim são valiosas diante de Deus.
Então que você possa permanecer firme na nova criação, que você possa caminhar para frente, não voltar para trás, porque a Bíblia diz que Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Então, olhe para Cristo, o nosso alvo, autor e consumador da nossa fé. Fique firme. Quando alguém te julgar por você cumprir ou não cumprir, lembre-se que em Cristo você é livre. Não viva na libertinagem, mas você é livre. Livre do poder do pecado, livre da condenação eterna, livre de toda maldição da lei. Você é livre em Cristo para praticar as obras que Ele mesmo veio nos ensinar. Amém, irmão? Que Deus abençoe, que você tenha uma ótima noite e que em nome de Jesus você possa ser edificado com essa palavra. Deus abençoe e uma boa noite.